Seja bem-vindo a mais um Comente Bíblia. Esse é o quinto vídeo dessa sequência. Dessa feita iremos comentar aqui em Atos 23, a partir do versículo 7. Fica comigo aí até o fim. Muito bem. Atos 23, 7 diz assim, e dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus e a assembleia ficou dividida. Houve aqui uma dissensão, né? O que acontece é que o ponto de conflito foi esse, foi Paulo dizer que, não estou sendo perseguido porque creio na ressurreição dos mortos, coisa que os fariseus criam, enquanto os saduceus não criam nisso. E, então os saduceus eles dominavam o Sinédrio. O Sinédrio tinha autorização como uma espécie de tribunal local, né? Supremo Tribunal local em Jerusalém, para resolver questões ligadas à religião dos judeus. Eles estavam sujeitos à autoridade romana, mas Roma deixou que eles resolvessem essas questões religiosas. Por quê? Porque Roma temia muito a questão de rebeliões, dissensões. Falou que a religião, vamos deixar que eles mesmos resolvam essas questões da religião deles. Foi isso que Roma resolveu fazer, ok? Então compreenda, eles tinham, na época que, você lembra que Saulo, né, antes de converter, tinha autorização para ir perseguir gente até em cidades que não eram de Israel, como Damasco. Né? Damasco, Paulo converteu quando estava indo perseguir gente lá, vocês lembram disso, né? A questão que a dissensão que surgiu, né, significa primeiramente uma posição ou uma postura, ou ficar de pé, e figuradamente, né, não é uma sedição, mas uma insurreição, ou um levante, a mesma acusação feita contra Paulo em Atos 24:5. Nós vamos ver, né, no próximo capítulo. Então Lucas usa stasis, que é uma palavra para descrever essa dissensão, ou de acordo, ou desacordo entre aqueles que deviam cooperar, né? Houve uma divisão, eles romperam, eles separaram, houve uma acusação ali por causa dessa separação, né? De forma violenta e abrupta. Então os líderes romanos temiam essas insurreições. Nós sabemos na história o tanto que acontecia lá em Jerusalém. Eles ficavam tremendo de medo que acontecesse de novo, né? Você vai ver um exemplo, por exemplo, ali em Atos 19:35, quando o escrivão da cidade diz, gente, estamos fazendo aqui essa reunião sem motivação formal, podemos ser acusados de motim, pode ser que Roma venha nos esmagar aqui, né? Pois é, Atos 19:35 ali você vai ver isso aí, aconteceu, né? Jack Andrews comenta que a questão doutrinária dividiu o conselho, toda a multidão tomou partido conforme a sua própria declaração de fé. Eles se reuniram para condenar Paulo, mas agora estavam separando por causa de Paulo. Que coisa interessante, né? Vai seguir aqui no capítulo 23, versículo 8, dizendo que os saduceus dizem que não há ressurreição nem anjo, nem espírito, mas os fariseus admitem todas essas coisas. MacArthur diz que um saduceu não podia se tornar cristão sem abandonar a posição teológica distintiva do seu partido. Era um partido. Um fariseu podia se tornar cristão e permanecer fariseu, pelo menos nas primeiras décadas do cristianismo. Por quê? Porque a doutrina cristã tem mais relação no seu DNA com os fariseus do que com os saduceus, tá? As escrituras registram que fariseus que se tornaram cristãos, incluindo Nicodemos, lá em João capítulo 3, Saulo era fariseu, filho de fariseu, se tornou o maior dos apóstolos, Atos 15:5. Mas não registra especificamente algum saduceu que se converteu e houve destaque. Não. O que acontece é que na época que a igreja cresceu em Jerusalém, até saduceus ou sacerdotes se converteram. Geralmente sacerdotes são saduceus, né? Mas não há muito destaque não. Já os fariseus, está aí. Um exemplo forte, Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 9, diz que houve um grande alvoroço. Alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo, não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? Um espírito ou um anjo tivesse falado com ele, é interessante. Eles não aceitam que foi Jesus, né? Eu acho que foi isso que Jesus quis já inibir quando ele, ressuscitado, aparece naquela casa fechada e dá a mão para os discípulos e diz, olha, aperte, veja que um fantasma não tem ossos, como vocês veem que eu tenho. Tem alguma coisa para comer? Traga. E comeu na presença dele. Só que depois desapareceu dali, né? O corpo glorificado é superior. Bom, então, quando o
fariseu fala assim, talvez um anjo, talvez um espírito tenha falado com esse homem. Eles não estavam prontos para reconhecer que de fato era o Senhor Jesus que encontrou Paulo. Mas estavam dispostos a tomar partido e argumentar que talvez algo sobrenatural tivesse ocorrido. Não é à toa que Paulo vai dizer que Paulo ficou cego à toa? Não. Vai dizer que eles ouviram a voz à toa? Não. Isso é contestável. Paulo estava fazendo o seu melhor, usando sua inteligência para sair dessa situação da melhor maneira possível. Então, quando a carne está no controle, as coisas sempre dão errado. Nós tentamos tirar proveito da situação, como essa situação aqui, Paulo tentou tirar, mas sempre nos afundamos cada vez mais em problemas. Por quê? Porque Paulo agora se vê no meio de mais uma discussão acalorada entre os judeus. Eles estão gritando argumentos teológicos uns contra os outros e ameaçando despedaçar Paulo. Enquanto literalmente puxam e o agarraram, né, e puxam para um lado e para o outro, né? É como se fosse dois cachorros brigando por um osso, um pega de um lado, um pega de outro. Pois é, o motivo da discórdia agora era Paulo. E podia ser que acabasse muito ruim para ele, se não fosse a presença dos romanos ali. Então, depois da conversão, Paulo, quando veio de Damasco, chegou a Jerusalém, o Senhor tinha dito para ele ir embora. Porque ninguém ali iria aceitar o testemunho dele. E Paulo discutiu com o Senhor, tentou convencer o Senhor que, não, eles me conhecem, eles vão acreditar. Tal. Depois que estava nos degraus da Fortaleza Antônia, né, quando quase foi linchado, nós vimos aí no capítulo anterior, a multidão ouvia atentamente, enquanto ele discursava até o momento que ele falou que o Senhor tinha enviado ele aos gentios. Aí pronto, não, mata, esse homem não pode viver. Agora, o que acontece aqui é o seguinte, ele comparece diante do Sinédrio, terminou também em tumulto. Não terminou melhor do que da outra vez, não. O fato é que da outra vez ele estava para ser chicoteado, né? Então Paulo começou mal e as coisas só pioraram. Isso aqui é o dia posterior ao dia em que ele quase foi linchado. Começou dizendo, tenho vivido com toda a boa consciência diante de Deus até esse dia. E depois do tapa na boca, ele reagiu mal, ele se arrependeu, ele pediu desculpa, mas observando a lei, ele viu que poderia ter uma brecha ali para eles pedirem a condenação de Paulo. Então ele fez isso. Ele precisou ser levado, no caso, sob custódia protetiva de Roma. Segunda vez, em 2 dias. Então o desejo e o sonho de toda a vida de Paulo terminaram em desastre total. Nesse momento, a viagem dele a Jerusalém parecia um completo desperdício. Seria melhor, mais proveitoso, lá de onde ele estava, ele partir para Roma e depois chegar à Espanha, que era o desejo dele. Só que ele disse, não, primeiro eu vou em Jerusalém. Aí começaram a dizer, não, ela vai dar ruim. Ele disse, não, mas eu vou. Estou pronto. Olha aí. Deu nisso aí. Primeiro ponto aqui, dessa viagem de Paulo. Recepção da igreja ficou... A igreja ficou pouco entusiasmada com a presença dele. Você não vê reação, você não vê agradecimento, reconhecimento de coisa alguma. Nenhuma menção de agradecimento, né? Pelo que ele trouxe, as ofertas que ele trouxe. Então, mesmo tendo acolhido o conselho da igreja, que foi a igreja de Jerusalém que falou para ele fazer aquilo, ir lá no templo, fazer oferta, rapar a cabeça, pagar lá pelos homens, mesmo tendo aceitado o conselho da igreja de Tiago, ele foi abandonado pela igreja. Depois que os acusadores gritaram com Paulo, Tiago tinha que ter se posicionado. Então, esse homem veio trazer oferta aqui. Esse homem, ele é judeu. Tiago teria que ter se posicionado, ter dito, ei, vamos parar com isso aí. Ele não é antissemita, não. Não foi Tiago que deu a ideia? Por que Tiago agora virou as costas, né? Olha aí. Outro ponto. A igreja de Jerusalém foi quem implorou para que Paulo não perturbasse o seu relacionamento pacífico com o judaísmo. A presença de Paulo estava ameaçando essa relação pacífica, né? Onde a igreja de Jerusalém estava totalmente sujeita ao judaísmo. Só fazia o que os judeus deixavam e só iam até onde os judeus permitiam. Sabe? É uma relação pacífica, onde um domina e o outro cala a boca e fica quieto. Então a igreja exigiu que Paulo fosse ou fizesse essas concessões. A recepção para os judeus foi ainda pior. Agora, diante do Sinédrio, Paulo foi a gota d'água para ele. Então, Paulo perdeu a cabeça. Primeira vez, o único lugar que você vê que Paulo perdeu a cabeça aqui, chamou o sumo sacerdote de sepulcro caiado. Depois teve que se arrepender. Então, muitas pessoas afundam no pântano que eles mesmos criam. A pergunta é, por quê e para quê? A gente usa os argumentos da nossa carne para o mal, gente. A gente só vai afundando no pântano, que a gente mesmo cria.
Então, versículo 10 de Atos 23 vai dizer que a discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-os para a fortaleza novamente. Veja que no dia anterior, Paulo ia sendo esmagado pela população, agora é pelo Sinédrio. E as duas vezes os romanos, o comandante Cláudio Ulisses teve que intervir, levar de novo para a prisão. Os soldados deveriam capturar e salvar Paulo do meio dos rabinos. Em sua fúria, estavam atacando a Paulo. Aqui tomar força é arrebatar. Arpazo, arrebatar. Tomar para si. Levantar. Agarrar ou apoderar-se de. Apanhar ou arrancar. Puxar. O mesmo verbo é usado por Paulo para descrever o arrebatamento. Em 1ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17, seguindo aí. Amém? É necessário que antes que tudo aconteça, na nossa versão diz que ocorra a apostasia. A apostasia ali não é distanciamento. A apostasia lá é o arrebatamento. A retirada abrupta. Então, esta é a terceira vez em 2 dias que Paulo foi libertado de uma turba judaica assassina pelos soldados romanos, em particular por Cláudio Lísias. Deus usou este soldado para realizar seu plano para que Paulo fosse conservado com vida e pudesse chegar a Roma, né? Então, o que vai acontecer é que, na noite desse dia, que é o segundo da prisão de Paulo, e é o 5º dia da festa já, porque Paulo foi preso no 3º, é o 5º dia da festa do Pentecostes, está acontecendo. 5º dia é o dia em que o Senhor vai chegar à noite para Paulo, vai ficar perto dele assim, vai dizer, coragem. É só uma dica que eu te dou. Próximos vídeos nós vamos ver o que vai acontecer, certo? Chuck Smith fala que isso foi uma das horas mais sombrias da vida de Paulo. A ambição de vida de Paulo era pregar o evangelho, mas agora ele estava preso e iria ficar preso por mais 2 anos, né? Nós vamos ver isso aí mais para frente. Ele queria apresentar a Cristo. E esses últimos 2 dias é só caos. Ele sai de um caos para outro caos. Não conseguiu convencer seus antigos companheiros a se tornarem crentes como esperava. E tinha certeza de que iria conseguir. Ele tinha certeza. Falou para Jesus que não, eles vão acreditar. Isso há 20 anos atrás. Eles estavam tão enfurecidos contra Paulo que 40 deles agora vão fazer um juramento de não comer até matar Paulo. Isso em Jerusalém ainda, viu? Paulo estava passando sua 2ª noite preso na Fortaleza Antônia. Ele estava desanimado, deprimido, provavelmente se sentia um grande fracasso. Provavelmente ele se culpava por ter mencionado o fato de ter sido chamado para ir aos gentios, pôs fim à sua oportunidade de pregar, de testemunhar de Jesus. Ele provavelmente sentia que seu ministério estava acabado, que havia falhado miseravelmente em seu maior objetivo, que era levar os compatriotas judeus ao conhecimento do Salvador Jesus Cristo. Então ele tinha um desejo tão intenso de ver os judeus salvos, que se isso pudesse ajudar, ele teria disposto até mesmo a ser amaldiçoado por Deus. Os comentários teológicos descrevem que essa foi uma das noites mais sombrias dele, né? Durante anos ele esperou para dar testemunho de Jesus em Jerusalém. Agora deu tudo errado. A igreja conciliadora, repleta de crentes legalistas, que viam Paulo como uma suspeita, né, de estar fazendo coisa errada. Agora, as suas esperanças de convencer a liderança do seu povo também havia se acabado. Os sonhos de Paulo de testemunhar de Cristo acabou ali. O seu testemunho acabou ali. Agora era esperar por chegar em Roma, né? Próximo vídeo a gente dá seguimento, versículo 11 de Atos 23. Se você quiser me ofertar qualquer valor, use a chave Pix comentebiblia@gmail.com. Obrigado.